Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu sou o Gustavo com mais um vídeo esclarecedor aqui para todos vocês do nosso canal 4SA Flórida. Mais uma vez, desmascarando as mentiras que são ditas por aí, né? Que as pessoas empurram goela abaixo do povo brasileiro como se verdades fossem. Muito bem. A Carla Zambelli participou em um debate com um, um, um membro da esquerda, do PT, não lembro o nome dele agora. Eu vou tocar o áudio para vocês, porque se eu mostrar aqui o vídeo, certamente vão me dar um strike. E vocês vão ver os disparates, ou melhor, perdão, vocês ouvirão os disparates que foram ditos nesse debate, inclusive da mediadora do debate. Vamos ao áudio então, e como vocês já sabem, eu vou inserindo comentários e mostrando aquilo que não é comentado, aquilo que não é mostrado ou sequer reportado nas mídias, para que as pessoas sigam ignorantes a respeito da verdade. Escutem com atenção. Por exemplo, esses ditos movimento defendem um Estado mínimo, alguns deles apoiam claramente as reformas da Previdência Trabalhista, temas que também nós somos contrários. Carla, então, há desunião na direita em relação ao que fazer daqui para frente? Eu acho que desunião não, mas talvez o timing, né, dos movimentos sejam diferentes. Primeiro que não há direita no Brasil, isso é um ponto. Não existe direita. Existe sim uma briga pelo poder entre ideologias que na realidade tem o seu, digamos, no âmago dos seus ensinamentos, da forma de governar o poder. Não existe direita no Brasil. Se não me engano, o Brasil hoje em dia tem 35 partidos políticos, o que eu acho um absurdo. Eu, pessoalmente, acho um absurdo. E dizer que 100% seria um pouco de eufemismo, exagero. Mas, sem sombra de dúvidas, 95% desses partidos são de esquerda. Dos 600 e tanto deputados, mais senadores, sem sombra de dúvidas, 98% rezam pela cartilha da nova ordem mundial. Esses movimentos de rua, como Brasil nas Ruas, MBL e tantos outros, também fazem o mesmo joguinho do globalismo. Então não existe direita no Brasil. Não existe. Existe sim uma falsa direita fabianista que está enganando o povo brasileiro, levando a grande massa a pensar que, por exemplo, o impeachment foi o melhor que poderia ter acontecido ao país. Continuando aqui com o áudio. O movimento nas ruas, por exemplo, está aguardando ainda os áudios e o posicionamento oficial do presidente Temer. Eu acho que se os áudios o comprometerem, se houver de fato, porque todos têm direito à defesa, né? A gente defende isso, defendemos isso no caso da Dilma, com o impeachment dela, o direito de defesa dela não foi cerceado. O movimento nas ruas existe desde 2011 e de 2011 até 2015 nós não pedimos o Fora PT, né? Nós éramos contra algumas pautas, pedíamos que o mensalão fosse julgado, mas a gente não começou com o Fora PT desde lá de trás. Então eu acho que a diferença aí básica entre esquerda e direita, as diferenças básicas são, primeiro, o direito de defesa tem que ser garantido para todos, assim como foi garantido para Dilma, também o do Temer, ou seja, nós queremos escutar os áudios, queremos saber os teores desses áudios. A diferença também está, por exemplo, que quando sai algo na imprensa, a gente leva em consideração. No caso da esquerda, quando era o Globo falando mal da Dilma, não podia. Falando mal do Temer, não precisa apresentar nenhuma prova, tudo está valendo. E a questão toda também acho que não é impossível juntar, não só pela questão das reformas, mas se a gente sair nas ruas, eventualmente para um Fora Temer e prendam todos, Lula e Dilma vai estar nesse bolo. E a esquerda tem fã-clube de corruptos. A gente não tem. Então... Muito bem. Ela disse que a esquerda tem fã-clube de corruptos.
E a gente, no caso, a suposta direita, não tem. Vocês que acompanham o canal sabem que eu fiz um outro vídeo em que também coloquei o áudio da mesma Carla Zambelli falando que o Roberto Freire quer fazer uma esquerda limpa, que é um cara honesto. E tem um outro vídeo dela também, havendo tempo eu farei também um comentário sobre esse vídeo que ela postou. Mas vamos lá, Roberto Freire, presidente do PPS, aqui está. Roberto Freire e Paulinho estão na lista da propina. Aí aqui vem um e-mail, e Roberto Freire, PPS Nacional, Roberto Freire, vizinho, R$500 mil. Então, esse é o político honesto, esse é o cara que foi elogiado pela Carla Zambelli como uma pessoa honesta, que quer fazer uma esquerda limpa. Ministro da Cultura, ex-ministro da Cultura, ele saiu, né? Que, se não me engano, por favor, se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários, destinou R$8 milhões para a propagação da cultura árabe, inclusive o idioma, a ser ensinado nas escolas. E pessoas árabes serão trazidos para começarem a doutrinar as crianças nas escolas a respeito dos benefícios do Islã. Então, esse é o cara honesto. Esse é o cara honesto que a Carla Zambelli defende. Continuando aqui com o áudio. Fica um pouco difícil realmente juntarem as pautas. Raimundo, a esquerda tem fã-clube de corruptos? Não tem fã-clubes de corrupto. Nós somos favoráveis à investigação que investigue todo ato de corrupção. O que nós discordamos é que, no ano passado, tentou-se passar a ideia para a opinião pública de que corrupção existia só no PT, só no governo Dilma, só no PT. Esses fatos revelados ontem comprova que a corrupção é um problema sistêmico do Brasil. Portanto, jogar só a culpa não é de uma agremiação partidária, de um partido único, o problema da corrupção. Então, que se investigue todos, e por isso que nós defendemos há muito tempo financiamento público de campanha para poder, de fato, deixar a política ser sequestrada pelas empresas, pelo grande capital. Então, também aqui está uma grande diferença. Nós, inclusive, há muito tempo, a Central de Movimentos Populares e outras entidades do movimento social defendem uma Constituinte exclusiva para a gente reformar o Estado brasileiro, que não é um problema de partido político, não é um partido de direita ou esquerda, mas é o próprio processo de democracia no Brasil, a forma de como é escolhido nossos representantes, desde um vereador de uma pequena cidade, independente de partido político, até a presidência da República, é permeado por interesses particulares e não interesses coletivos e públicos da população. Agora, Raimundo, por muito tempo essa ideia de uma lava-jato seletiva que teria, digamos, predileção pelo PT vingou entre a esquerda. Com as últimas 24 horas, essa ideia foi para água abaixo? Pois é, mas foi a responsabilidade da Lava Jato. Os dois donos da Friboi não foram no juiz Sérgio Moro, foram direto lá em cima na procuradoria. Porque foram privilegiados os envolvidos, né? Então, a operação é a mesma. Então não adianta o Sérgio Moro, a operação Lava Jato, falou, aqui está fruto, foi nós que investigamos. E a prisão do Cunha? A prisão do Cunha, um problema da prisão do Cunha. Também você não prendeu o Cunha. Aliás, eu destaco aqui que, assim, o que nós estamos defendendo enquanto Frente Brasil Popular, Central de Movimentos Populares, é a imediata renúncia do presidente Michel Temer. Porque ele já não tinha condições políticas de governar o país diante da crise econômica, da crise de corrupção. O Temer não tinha condições políticas de governar o país devido à crise. Crise essa que o nosso amigo Raimundo nunca menciona, foi criada, crescida, amamentada no governo do PT. Logicamente que foi todo um processo, como bem disse um dos patriarcas da Odebrecht, que toda essa sem-vergonhice que nós estamos testemunhando agora começou logo após que os militares saíram do poder. Então isso já vem de longos anos, de longo tempo. São mais de 30 anos, sendo que o processo foi acelerado a partir do momento da eleição
do fabianista do FHC. É o ídolo da maionese Hasselmann. Ele cimentou o caminho para que hoje o país esteja do jeito que está. E, sendo membro do Foro de São Paulo, aí várias fotos dele com Lula, com Fidel e etc. Mas vamos continuar aqui com o áudio. Para o impeachment dele, quer dizer, os cientistas políticos dizem que precisa 4 elementos para provocar o impeachment: corrupção, crise econômica, baixa popularidade e perda de apoio parlamentar. O presidente Michel Temer, envolvido ele próprio e vários ministros, 8 ministros, em corrupção, crise econômica, sem resolver o problema da crise econômica, baixa popularidade, abaixo de 10%, e ele ainda sustentava no ponto que é a perda, a base parlamentar, que parece que dissolveu ontem. O senhor concorda com essa fórmula desses 4 pontos? Que eu concordo. Isso não se aplicaria também a Dilma Rousseff em 2016? Não, mas a Dilma Rousseff foi impeachmentada por pedalada fiscal. E pedalada fiscal não é corrupção? Ainda que se use o termo técnico pedalada fiscal, mas isso também não é corrupção, Raimundo? Raimundo, que há, Raimundo? Quer defender o indefensável? Vamos continuar aqui. O ato que causou o impeachment da presidenta Dilma foi pedalada fiscal. Não é um ato de corrupção, foi atos administrativos, que é questionável do ponto de vista de mérito. Política, não uma forma técnica. Não, mas a forma técnica, no caso do Temer, é corrupção pura, obstrução da justiça e praticando atos para calar um presidiário, que na verdade, diga-se de passagem, foi o principal articulador do impeachment da presidenta Dilma, na Câmara dos Deputados, quem liderou, quem presidiu aquela sessão de 17 de abril de 2016, que abriu a admissibilidade, e um outro que foi também um dos principais apoiadores dele, o presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves, foi afastado e corre risco de ser preso nas próximas horas. Então, duas figuras, digamos, de proa, de sustentação desse governo, estão fora, carta de baralho, que o Temer está fazendo ainda. Carla, a senhora falou que você pretende esperar. Senhora? Peraí, ela é doutora? Se é, eu desconheço. Chamá-la de senhora? Ah, não, peraí. Os áudios, para saber, enfim, qual que é o posicionamento das ruas em relação ao presidente Temer. Caso os áudios comprovem o que se sabe até agora, o que o Joesley Batista teria dito, qual seria a melhor saída? Seria a renúncia do presidente? Acho que é a forma mais rápida, né? É a mesma forma que a gente defendeu na época da Dilma. Queria só comentar um pouco o que o Raimundo comentou, que essa fórmula, né, dos 4 pontos, todos eles se aplicavam à Dilma também, né? Tanto se aplicavam que na mesma delação que agora se fala do Temer, a Dilma também está envolvida recebendo 30 milhões de reais, enquanto a Aécio recebeu 2 milhões. A diferença entre a esquerda e a direita é que a gente não saiu às ruas para defender o Cunha. O Cunha foi preso e a gente aplaudiu o juiz Sérgio Moro. Se o Aécio for preso agora, que já foi solicitada a prisão dele no plenário do STF, a gente também vai aplaudir essa prisão. Então, ninguém vai sair às ruas para defender o pobre Aécio, como fizeram com o Lula. Mas veremos um bichuleco em tamanho gigantesco. Mas vocês saíram das ruas após o impeachment da presidenta Dilma. Como vocês saíram na rua? Vocês sumiram das ruas. Não Desculpe, Carla. Não sumimos. 26 que vocês convocaram foi um fracasso. Raimundo, eu não te interrompi. Dia 4 Primeira coisa, ela saiu em agosto. Nós fizemos manifestação em setembro, em outubro e em dezembro, a favor da Lava Jato. Em dezembro, na Paulista tinha mais de 200 mil pessoas. Em março agora, pode ter sido um fracasso, e eu te digo por quê. Porque... Pode não, foi um fracasso, admite. Infelizmente, o povo brasileiro só olha para o bolso. Desses 4 pontos, a crise econômica é realmente dos pontos que levam um presidente a perder popularidade e aumentar a possibilidade de saída do poder. O que acontece é que a Dilma e o Lula, em 13 anos, eles conseguiram levar o Brasil a um patamar abaixo do que nunca se houve no Brasil em termos de desemprego, inflação, crescimento da taxa de juros, baixa do PIB. Em um ano de governo Temer, a gente já tem um PIB positivo. Peraí, o que ela falou? Um ano de governo Temer já tem um PIB positivo, com quase 20 milhões de pessoas desempregadas? Olha, esse discurso está afinado com o discurso da maionese, no qual eu fiz um vídeo aí. Elas treinaram, ensaiaram a defesa também de algo indefensável do vampirão do Temer. Peraí, vamos continuar aqui.
Uma inflação caindo, desemprego caindo. Inflação caindo, desemprego caindo. Qual país que essa mulher vive? O que ela anda comendo, bebendo? Não sei. Ela está tomando remédios controlados, tarja preta? Qual país que ela vive? O valor do dólar caindo, ou seja, em um ano não tem como consertar um país quebrado. Veja bem, valor do dólar caindo. Todos sabem que a Bolsa de Mercado de Valores, né, o mercado de valores, é um mercado altamente volátil e também manipulável. O fato do dólar subir ou descer não quer dizer que a economia do país esteja bem ou boa. Isso aí não vale como argumento. Mas acho que acredito que o governo Temer tem sim conseguido refazer a economia. E devo a isso o baixo número de adesão da população no dia 26/3. E também somado ao fato de que o tema lista fechada é um tema difícil para a população, não é palatável. Mas o fato não é, primeiro, não saímos das ruas. E segundo, não saímos das ruas para defender corrupto, coisa que a esquerda faz o tempo todo. Ontem eu fui a Paulista e falei, fora Temer, Lula na cadeia. Quando eu falei Lula na cadeia, não pode. É tema proibido. Quer dizer, por que os corruptos da esquerda são santos? Enquanto o Aécio está lá, ninguém está na rua defendendo o Aécio, ninguém está na rua defendendo o Cunha. Por que essa diferença? Então existe fã-clube sim dos bandidos da esquerda. Eu vou passar a palavra em breve para o Raimundo. Primeiro, assim, a princípio, nenhum deles ainda foi condenado, então não são ainda corruptos, nem a vaselina da mediadora. Mas eu só concordo num ponto que nós não vemos picholecos em tamanho gigante do Aécio Neves, e embora haja gritos de fora Temer, por muito tempo o alvo de qualquer manifestação sempre por excelência, figuras ligadas à esquerda, principalmente ao PT. Então isso não colocaria já um partidarismo na manifestação da direita? Acho que não, Ana, pelo seguinte. Primeiro que a gente não tem dinheiro para fazer boneco de todo mundo. A gente tem que estabelecer prioridades, né? O nosso dinheiro vem de doação de pessoas físicas, não vem nem... Peraí. Não tem dinheiro? Então vamos lá. Viagens de primeira classe, hotéis, passa-se quase uma semana fora de casa, motorista particular, brindes com champanhe... E diz que não tem dinheiro, e completamente enganjada, tanto a ela quanto a outra, nessa profissão de ativista político, como elas mesmas se autodenominam, soa muito estranho. De CUT, nem Central Sindical, não vem de George Soros financiado pela esquerda nos Estados Unidos, ou seja, o nosso dinheiro... Mas o George Soros financia o movimento Bunda Lelê, ou seja, o MBL, juntamente com os irmãos Koch. E aí, Carla? O que você tem a dizer? Vocês estão vendo, né? Como se fatos são omitidos com o intuito único e exclusivo de alienar cada vez mais o povo brasileiro. Vem de doação de vaquinha, que as pessoas doam de 20 em 20, de 30 em 30. Não pinga na nossa conta 80 mil reais, 100 mil reais de central sindicais. Nosso movimento é realmente social. A diferença dos movimentos sociais da esquerda, que são todos bancados por sindicatos, por partidos, etc. Quando você vai na nossa manifestação, você não... E será que não há nenhum partido bancando vocês? E aqueles áudios aí mostrando que já estavam fechados com o PSDB e outros mais. Então, olha, eu fico, sinceramente, admirado com a frieza e a falta de pudor e de caráter, como essas pessoas mentem descaradamente, enganando as pessoas. Vamos lá, continuando. Não vê bandeira do PSDB, nem do DEM, nem de nenhum outro partido. Mas nas manifestações deles de ontem tinha a bandeira do PSOL e tudo mais. Então, a gente não tem dinheiro para bancar boneco de todo mundo. Existe sim uma prioridade. A gente quer Lula na cadeia porque desde o mensalão ele é o chefe da quadrilha. E essa injustiça vem acontecendo ao longo de muitos anos. Se o PSDB, se o Aécio não for preso agora...
e essa injustiça acontecer durante muito tempo, você pode ter certeza que a gente faz um boneco dele. É seletivo, sim, o combate que vocês fazem à corrupção, Carla. Quando o Ike Batista é solto, não tem ninguém lá batendo panela, não tem manifestação. Quando o Zé Disseu foi solto, aí aparece gente batendo panela. A gente fez boneco do Gilmar Mendes. Tem seleção. Cadê as panelas? Agora faz tempo o Eduardo Cunha. O boneco do Gilmar Mendes veio com decisão ligada ao José Disseu. O Eduardo Cunha não apareceu em nenhuma, eu não vi nenhuma rede social, nenhuma televisão. Quando é do PT, aparece, vocês estão lá. O Eduardo Cunha, vocês se reuniram com o Eduardo Cunha, até ele era líder de vocês. Não era? E aí, gente? O Eduardo Cunha foi alguma vez o líder desses movimentos nas ruas? Deixe aí o seu comentário. O Raimundo tá botando para quebrar aqui, tá deixando a Zambelli sem graça. Vamos lá. Então, ele foi para a cadeia, você pediu para me interromper, agora eu peço para você me interromper. Bum na cara da Zambelli! Ele não era nosso líder. Quando o Eduardo Cunha foi preso, ninguém foi acompanhar ele dos movimentos de vocês para bater panela, enfim, cuidar a cadeia. Então, quando é alguém ligado à esquerda do PT, aí tem toda a movimentação. Então, infelizmente, o combate à corrupção que vocês fazem é seletivo. Como vocês passaram a ideia para uma ampla parcela da população de que o problema de corrupção é o PT, que o PT tinha, e eu não sou da direção do partido, eu sou criado. Vocês falaram, lógico que eu defendo o Lula, até agora não tem prova contra ele, não tem prova nenhuma. Até agora não tem provas contra o Lula. Para de tomar chá de cogumelo, Raimundo. Tá afetando os teus poucos neurônios. Mas contra o Temer tem. Contra o Temer, vamos ver os áudios, tem. Ele mesmo falou que você estão falando fora Temer, você nem tem contra o Aécio Neves não tem. O Aécio Neves não tem. Ele reconheceu já, inclusive está afastado e não tem. Então, mas o fato concreto é de que, primeiro, caiu essa máxima que vocês pregavam de corrupção é coisa do PT, era coisa do governo Dilma. Afasta a Dilma, afasta o governo que acabou a corrupção. Está comprovado que não é. Você acabou de elogiar um governo que tem 8 ministros envolvidos em corrupção. O próprio presidente Michel Temer... 8 não, corrigindo, são 9. Aí ela prontamente disse, na época da Dilma tinha 23. Olha, independente da quantidade, se tem corrupto, tem que ser preso. Tem que ser preso. Vocês estão vendo como isso é um joguinho de... parece irmãos de mães diferentes? Irmãos, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. É a mesma coisa como Isaac e Ismael. É a mesma coisa. Então, não se deixe levar por esses rostinhos bonitos, palavras bonitas, ditas ao léu. A solução para o Brasil abaixo de Deus é a intervenção. Fora disso, é embromação. Envolvido em corrupção. E nós temos diferença de antes ideia. De discutir coisas que a justiça ainda não determinou, novamente reiterando, ninguém foi condenado ainda. As provas em ambos os casos. Em ambos os casos, bom, o senhor também falou do Temer e do Aécio, então ninguém ainda tem uma definição da justiça ainda. A pergunta é, e depois? A esquerda defende, de alguma forma unida, em torno da direta já, que depende de uma PEC, de uma emenda da Constituição para acontecer. Agora, caso venha o Temer ou renuncie, ou que os autos comprovem sua culpabilidade, o que a direita defende? O que o Nas Ruas defende? Eleição direta ou indireta? Empiricamente falando, o ideal seria a gente zerar o Congresso, zerar o Executivo e começar do zero mesmo. Começar do zero, Carla Zambelli, seria a intervenção militar. Não dá para começar do zero, tirando todo mundo, e aí vai ter que será necessário a colocação de outros. Agora quem? Por isso, aí entra o valor da intervenção. Prende esses bandidos, cancela o registro de todos os partidos, zera tudo, e aí gente nova com ficha limpa, sim, com partidos de acordo com os interesses brasileiros e não com interesses estrangeiros, como foram de São Paulo, globalismo e etc., lançariam seus candidatos e então se convocaria, melhor dito, uma eleição. Agora, o que ela diz aqui é conversinha para boi dormir. A questão toda é que a Constituição não permite isso. Nós somos legalistas. Uma PEC permitiria...
Nós somos legalistas. Muito bem. Legalista significa aquele que vive de acordo com a lei. Agora, quando ela elogia um cara que está envolvido também em escândalo de propina, como Roberto Freire, ela deixa de ser legalista para se tornar uma hipócrita. Essa é a realidade. Deixa de ser legalista para se tornar uma hipócrita. Continuando. Uma PEC permitiria, mas enquanto não houver uma discussão sobre uma PEC, e a gente tem muito medo de se mudar a Constituição, isso pode gerar uma série de coisas. Nossa urna hoje, o TSE já disse que não tem condições de colocar o voto impresso, nós não confiamos na urna eletrônica. Em 2018 daria tempo de ter uma urna eletrônica com o voto impresso mais confiável, então a gente defende que as eleições... Acredito. Nós já fizemos congresso sobre isso, já trouxemos especialistas, já mostramos que é possível invadir uma urna eletrônica. Então, assim, existem discussões infinitas a respeito disso. Respeito quem não acredite, mas a gente teve uma invasão, 45 mil invasões de hacker na semana passada. Foram invadidos computadores de governos, de inteligência, e não se pode invadir uma urna eletrônica. Então, assim... Não tem nenhum indício de que no Brasil tenha, pelo menos, significa... Não tem nenhum indício de que a urna eletrônica é hackeável. Essa mediadora também ela é uma vaselina tremenda, né? Também, deixa eu ver de onde é. TV Folha. Tá explicado. Continuando aqui. Fraudes eleitorais, assim como nos Estados Unidos também não tinha, e era um discurso recorrente do presidente Trump na época. Ela fala que não há nenhum indício de que as urnas eletrônicas são hackeáveis, como também, e aí cita no caso dos Estados Unidos, que o Trump vivia falando que as eleições foram fraudadas e não há nenhum indício. Como o meu compromisso é com a verdade, aqui está, olha, no meu blog, eu fiz uma filtragem, aqui está, olha, o sistema está corrompido, 24 milhões ilegais de votantes nos Estados Unidos, e eles estarão votando. Está aqui, ó, centenas de votos ilegalmente na Carolina do Norte, depois que a corte baniu a integridade da lei da eleição. Governador da Virgínia, McAuliffe, veta a lei que investiga o voto ilegal. Mais pessoas registradas que votantes atualmente. Está aqui, olha, aproximadamente 2 milhões de cidadãos que não são americanos e hispanos ilegalmente registrados para votar. Está aqui, olha, mais outra. Trump ordena investigação. Milhões de ilegais votaram. Os grupos de integridade do voto em toda a nação concordam com isso, com essa investigação. Que, pessoas mortas e imigrantes ilegais foram registrados para votar em todos os Estados Unidos. Então veja, meus amigos, aqui, olha, Obama advogando por milhões de votos ilegais nas eleições de 2016. Então, como não há indícios, vejam vocês, aqui, olha, matando a cobra, mostrando o pau que mata a cobra e também a cobra morta, para não dizerem que a cobra fugiu. Aí está, houve sim ilegalidade nas eleições, por isso que a Hillary ganhou no voto popular, mas, como aqui está escrito, 24 milhões de votantes ilegais votaram nos Estados Unidos. Aí está, meus amigos. Então, como não há indícios, mas uma investigação está sendo feita e muito mais escândalos virão por aí. Continuando aqui. Muito medo, Ana, quando se fala que a Smartmatic, que é a nossa urna eletrônica hoje, é fabricada na Venezuela. Venezuela, que hoje todo mundo sabe que é um país ditatorial. Então, eu não confio numa urna eletrônica fabricada num país em que a ditadura é a base de governo. Então, eu acho que em eleições diretas agora, seria o mais sensato para a gente renovar o poder que está todo corrompido. A gente não tem bandido de estimação. A diferença entre nós e a esquerda é que nós não defendemos as... Não tem bandido de estimação. Então, por que você e a Hasselmann estão defendendo tanto o vampirão do Treme Temer? Já sei. É o seu patrão, não é mesmo? Ele também te dá aquele pichulezinho, todo mês, chega naquele envelopezinho, ou então cai diretamente na sua conta, não é mesmo? Essas pessoas. A gente acusa todos se houver provas. Partindo do pressuposto, só para interromper, porque a gente está com pouco tempo agora. Partindo do pressuposto de que a eleição direta ocorra, porque com a Constituição que vai acontecer agora, caso a PEC
não vingue, quem seriam os nomes ideais para que o Congresso escolha? Quem que vocês defenderiam? A primeira é a questão de que uma PEC demoraria para alterar e convocar eleições diretas. PEC para retirar direito dos trabalhadores, reformar a CLT, acelera, pode. PEC para reformar a Previdência, colocar a dificuldade da classe trabalhadora ter acesso à Previdência, pode. Por que não pode agilizar uma PEC para permitir eleições diretas, dar ao povo eleitor, para exercer a sua soberania popular, para fazer eleições diretas no Brasil? E nesse sentido. Não, mas há tempo hábil, pode fazer um processo rápido, sereno, para que possa, celeridade, para poder aprovar uma PEC. E para sair. Eu defendo o candidato Lula, candidato, se eleição agora, em 2018. Nós queremos que as eleições sejam antecipadas. Mas uma eleição indireta escolhida. Entenderam o golpe? Entenderam o golpe? Provocar tudo isso para trazer o Lula de volta. Tá aí, pessoal. Às claras. Não, nós não trabalhamos com essa possibilidade, nós vamos permanecer nas ruas hoje, sábado, domingo, enquanto primeiro a renúncia do presidente Michel Temer e segundo fazer um processo rápido de aprovar essa PEC para que tenha eleições diretas no país para restabelecer o voto popular, a soberania do voto. E Carla, no nosso caso, se houver qualquer tipo de indício de que o Temer cometeu o crime e não renunciar, a gente pede o impeachment, a cassação, a renúncia, seja o que for, mas seria um fora Temer, desde que haja indícios de fato. E nesse caso, a gente defende eleições indiretas, que a Constituição permite, e não temos candidato. É muito complicado hoje. Ué, e o Bolsonaro? Já caiu do gosto de vocês? Já saiu do gosto de vocês? E o Bolsonaro? Porque o Dória é prefeito, né, de São Paulo, ele não está lá em Brasília. Então, e o Bolsonaro, caramba? Vocês já cansaram de fazer selfies com ele? Ele subiu lá no palanque com a maionese no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro? Com a delação, como está acontecendo, a Lava Jato, como está acontecendo, a gente defender um nome. A gente defenda que seja um nome que esteja fora da Lava Jato, que não tenha nada pesando contra ele e que seja uma pessoa presidenciável, que é muito difícil encontrar no nosso país. Tem se falado aí no nome do Caiado, que é um nome que os movimentos de direita gostam bastante, mas nada ainda tem sido... A gente não parou para conversar sobre isso. Bom, assunto inesgotável. Infelizmente, o nosso tempo não poderia dizer o mesmo. Chegamos aqui ao nosso limite. Queria agradecer a participação dos dois. Tenho certeza que nos veremos em breve. Ainda tem muita água para rolar. Bom, então ficamos por aqui. Muito obrigada a todos os nossos espectadores. E é isso. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Tá aí. Mais um vídeo desmascarando essa grande mentira que empurram diariamente goela abaixo para a goela abaixo dos brasileiros. E se você gostou, deixa aí o seu comentário, o seu like. Se você não gostou, fique à vontade para dar o seu dislike, tá bom? May God bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.